Olá, como é que está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Que a graça renovadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. É uma bênção nós estarmos aqui juntos para compartilharmos do Evangelho, da Palavra de Deus, das boas novas, da mensagem da cruz, a mensagem contundente, a mensagem do novo nascimento. O novo nascimento, ele é necessário. Só veremos a Deus, só entraremos nas mansões celestiais se nascermos de novo. Brevemente, pastor, estaremos conversando aqui sobre o novo nascimento. É algo muito forte, é muito forte. Saudação especial do nosso querido pastor Rosivaldo Matos. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer estar trazendo conteúdos, importantes para que a gente possa analisar, meditar, para que a gente possa crescer como servo do Senhor, como pessoas, Então, já quero parabenizar aqui mais uma oportunidade que foi dada aqui pelo pastor Josias. Estamos aqui para somar. Tudo que for para somar é bem-vindo. Deus abençoe. Esse é o ministério extraordinário, é utilizar as ferramentas da modernidade em favor da expansão do reino, em favor da pregação do Evangelho. Nós temos alcançado muitas pessoas, não só no Brasil e fora do Brasil, graças a Deus, isto em virtude desta tecnologia, bênção de Deus para todos nós. Pastor, eu gostaria que você já iniciasse fazendo uma breve oração, certo? E logo mais nós estaremos adorando a Deus com uma música maravilhosa. Senhor Deus, Santo de Israel, queremos te agradecer pela essa rica oportunidade que tu nos concede, Senhor, de estarmos sendo um instrumento do teu reino, um instrumento nas tuas mãos. Outrora, Senhor, nós que servíamos, Senhor, o nosso inimigo, arqui-inimigo, Senhor, desse mundo, destruindo a nossa vida e a vida dos demais, Senhor, com palavras, com atitude, Senhor. Nós te agradecemos pelo resgate da nossa alma, da nossa vida. E aqui estamos, Senhor, somente para te servir. Aqueles, Senhor, que estarão vendo e ouvindo, Senhor, tudo aquilo que for dito, Senhor, que eles possam receber de Ti. Verdade. Bênção sobre bênção. Que Tu possa alcançar, Senhor, todos aqueles que realmente precisam ser alcançados. E que essa palavra, ela possa, Senhor, ganhar guarita, Senhor, dentro dos corações, e que ela possa ser uma semente que venha germinar e crescer em cada coração de cada pessoa. Aleluia. Que cada um possa receber de Deus as bênçãos distribuídas no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação daquele que crê, do homem que se achega a Deus. E a palavra de Deus nos diz que achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então este é o Deus Criador que realmente está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outrora, como bem disse o pastor na sua oração, vivíamos em caminhos tortuosos, hoje resgatados para a honra e glória do Senhor e disseminando a boas novas de salvação, tá bom? Vamos cantar, pastor? Vamos lá. Vamos cantar uma canção, linda canção, maravilhosa canção, que ela possa tocar profundamente na tua alma, no teu coração, que fale com você sobre fé. Aleluia. Aleluia, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o homem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Aleluia. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vem sim, um amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Aleluia! Sem ensaio, sem ensaio, né? Ao vivo, né? Ao vivo e a cores, que benção, olha só. Nívia, que Deus abençoe, Nívia, a sua vida de maneira tremenda e sobrenatural. Pastora Edilena Monteiro, que está naquela praia linda no interior, que Deus abençoe. Nosso querido irmão, amigo, querido Nazareno Bacelar, né? Ali, o irmão da pastora Emiliana Bacelar, né? Cunhado do pastor Domingos Viana, toda a família Deus Viana. Deus abençoe. Toda a família Bacelar. Verdade. E grande temos amigo, né? Grande amigo, de grandes temporadas, de grandes, muitas histórias, muitas histórias. Foi o meu pastor, Domingo Viana. Viana. Pela quadrangular. Trabalhamos bastante. Gente boa. Ali nos Jurunas, né? Ganhando muitas almas para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, nós estávamos na live passada já desenvolvendo aquela mensagem referente a CAIS, né? Sim. E nós iremos dar continuidade. Eu quero que você, pastor, já comece já trazendo esta mensagem, né? Porque a palavra de Deus não se esgota, né? Mas nós teremos novidades ainda hoje referente a esta mensagem. Nós iremos entrar logo neste tema para aproveitar o tempo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, esse tema relacionado ao altar, ele é muito interessante, ele é muito intrigante, porque o altar, de certa forma, ele é uma ponte, né? Ele é um portal, vamos colocar assim. O altar, eu vejo ele como um portal que a gente consegue alcançar, né? A presença de Deus. É um portal que se abre, né? Entre o homem e Deus. Ou seja, é o acesso ao caminho, né? É o acesso. É o caminho, né? É a conexão, né? Conexão. Diz a palavra do Senhor que Deus ele está entronizado nos louvores. Sim. E Deus ele está, de fato, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Certo. E isso é só a partir do altar, onde você entrega a verdadeira adoração. E a nossa adoração, em algumas situações, né, é citado na Bíblia que o louvor ele é um sacrifício de lábios. Né? Nós precisamos entregar um sacrifício de lábio ao Senhor. E é nessa adoração, diante do altar, que Deus ele se torna entronizado em nosso meio. Ou seja, é o portal que traz a presença de Deus. Né? Quando traz a presença de Deus, aí, olha, interessante que uma das coisas que
eu tenho em mente é quando a gente chama a atenção de Deus, a primeira coisa que ele diz, isso está em várias partes da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele diz: o que queres que eu te faça? Né? Verdade, a pergunta que ele faz. Né? Quando você adora ao Senhor em espírito e em verdade, com a edificação do verdadeiro altar, né? O Senhor, ele vem, ele se move ao teu favor e ele pergunta logo: o que queres que eu te faça? É um pai com coração grato, é um pai com coração alegre, é uma forma da gente agradar o coração de Deus, é através desse altar, através do sacrifício que nós fazemos. Pastor, só para corroborar, eu lembro aqui a mulher pecadora que unge os pés do Senhor Jesus. Sim. Aquela mesa lá na casa de Simão, ela Sim. representa o altar. Com em certeza. Casa nós temos 2 altares. Verdade. A mesa e o leito. 2 altares. Então, você falando em altar, eu logo refleti sobre, naquele momento em que a mulher entra ali na casa de Simão, ela se prostra, não tinha lugar na mesa. Ela Sim. se prostra e ela adora ao Senhor. E aí que eu digo em um conteúdo, em um vídeo que eu tenho no YouTube, que eu digo, ali que começou o culto. Ele chegou, Simão conversou, falou e dialogou e discursou, né? Os demais, quem sabe, tenham falado alguma coisa, Jesus ficou ali, né? Mas no momento da verdadeira adoração ele se levantou. É isso que ele busca, né, pastor? Nas nossas reuniões, né? Eu digo que o Senhor Jesus está presente, mas quando verdadeiramente se adora, ele levanta, age, cura, liberta e transforma. Há uma necessidade da edificação do altar, né? Você pode Sim. ver que a maioria dos profetas, em dadas ocasiões, era uma das coisas que eles estabeleciam onde quer que chegasse, né? Sim. Como eram nômades, peregrinos e tal, eles chegavam para estabelecer. Eles tinham três coisas que eles deveriam estabelecer. Abraão fez isso, Moisés fez isso, Elias fez isso e muitos. Era 3 coisas que eles faziam. Primeiro, estabeleciam um altar no lugar onde eles iam acampar. Sim. O altar, porque não existe lugar melhor do que o altar da adoração. Né? Por exemplo, na minha casa, se eu não tiver um local de adoração, se não for um local de adoração, né, a presença de Deus, fica faltando a presença de Deus nesse altar. Então eles estabeleciam o altar, né, e estabeleciam a tenda naquele local, né, e diga-se de passagem que é interessante que essa tenda ela era sempre desmontável, né? Ela se montava e desmontava. Isso mostra que nós não somos moradores dessa terra, que na hora que a trombeta soar, pega o que é teu, não é verdade? É bom que já está tudo lá, né? Sim, com certeza, com certeza. Amontamos tesouros lá. Ele diz assim: guarda o que tens, entendeu? E aí, uma outra coisa que eles precisavam fazer no local onde eles chegavam era cavar um poço para obter água. Verdade. Entendeu? Isso representa a palavra do Senhor. Certo. Ela é a água viva para a nossa vida. Ela é vital para a nossa vida. Certo. Então, nós precisamos ter um lugar para se colocar, para habitação, né? Por isso vem o salmista que diz assim, o Senhor é o seu esconderijo, é a sua rocha, é a sua proteção, né? Que nós precisamos do Senhor. E o altar de edificação, que é para a gente poder oferecer um incenso suave e agradável. É o nosso sacrifício diante de Deus. Então, esses 3 elementos, eles eram estabelecidos pelos homens do passado e continua sendo estabelecido por nós. Agora, em um campo espiritual, não é verdade? Certo. Agora, uma coisa também interessante que eu percebi na atitude de Acás, quando ele muda, né, o altar para o altar que era trazido, a cópia de Damasco, de Damasco, lá da Síria. O interessante é
que esse altar de Deus, que Deus estabeleceu como projeto, foi o próprio Deus. Não foi projeto do homem. Não. Foi o projeto de Deus, e ele prescreveu como deveria ser. Certo. Né? A gente, embora aquele altar que o Senhor descreveu, deu o projeto, deu a planta para Moisés construir, para ser um dos instrumentos, né, utensílios do tabernáculo, ele, à vista do ser humano, ele é um altar simples, mas com uma importância extraordinária, porque é através do altar do sacrifício que havia remissão do pecado. Certo. Se não houvesse se não tivesse o verdadeiro altar estabelecido por Deus, todo e qualquer sacrifício que fosse para remissão de pecado não serviria. Ou seja, quantas e quantas pessoas, depois da troca desse altar, que ele tirou o altar de Deus e colocou o altar, a cópia de Damasco, da Síria, e aí foi oferecido sacrifícios para esse princípio de remissão de pecado. Então, quantas pessoas não tiveram seus pecados purificados pelo simples fato de não terem a base estabelecida, que foi o altar que Deus estabeleceu? Que está entendendo como Verdade, sim. Então, houve o sacrifício naquele altar, mas a purificação de pecado das pessoas não aconteceu. Não aconteceu. Embora, a Bíblia diz que ele levou a nação a praticar idolatria. A praticar, Ele levou a nação. E o pior de tudo, olha, interessante. E esta que foi a causa interessante, pastor do juízo de Deus, né? Interessante, pastor Josias, que embora tenha sido o sacrifício tenha sido feito pelo sacerdote Urias, certo, o sacrifício feito em uma cópia feita pelo homem não serviu. Não serviu para Deus. Não serviu. Entendeu por quê? Porque embora ele estivesse fazendo por cima o sacrifício que era exigido, que era dos animais, para a remissão de pecado do pecador, a base que era o altar não era aquela. Não era. Às vezes, o que nos falta realmente é a base. Sim. Se não tiver a base, que é o princípio estabelecido, é os preceitos estabelecidos, são normas estabelecidas. Interessante, pastor Josias, que lá em Isaías, se não me falha em memória, que dê uma olhada lá em Isaías, capítulo 28, 10. Capítulo 28, 10. Né? Podemos achar rapidamente aqui, Isaías. O pessoal fez esse apontamento aqui, mas Isaías, encontre lá, se você tiver, já foi encontrado. Isaías, porque nos fala como a crianças, sim, repetindo palavras e frases, uma palavra depois, mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Certo, mas olha o que está. Essa tua é uma tradução bem moderna, né? Sim. Isaías 28, mais 10. atualizada, mas olha aqui, é Isaías, o quê? 28, 10, 28, 10. Olha aqui o que o Senhor fala sobre princípios. Ele está dizendo assim, ó, porque é preceito sobre preceitos, preceitos e mais preceitos, regras sobre normas, normas e mais normas, um pouco aqui e um pouco ali. E isso aqui é Deus repetindo várias vezes, diversas vezes, para que o homem venha entender que o Senhor é que estabelece princípios e preceitos, mandamento, leis e regra, e não pode ser quebrado. E o profeta de Judá era Isaías. Sim. Na conjuntura. O Senhor, ele é tão misericordioso que ele não diz assim, olha, eu vou só te falar essa vez só. Ele não faz isso. O homem diz, olha, eu vou te falar uma vez. Né? Quando o pai para a criança, né, para o filho, olha, eu vou te falar só essa vez, hein? Se tu fizer... Não, o Senhor, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, ele tem um cuidado tão grande, que a gente fique debaixo da bênção e não enverede por caminhos que aos nossos olhos parecem ser caminhos corretos, mas no final é destruição e morte,
que ele diz, olha, eu falo sobre preceito, e mais sobre preceito, e é preceito sobre normas, normas sobre normas, porque é um pouco aqui e um pouco ali. Certo. É o Senhor repetindo. E olha, embora ele venha repetindo, é como o povo no deserto. O Senhor estava estabelecendo, o povo tinha a presença visível de Deus. Era nuvem cobrindo do sol, fazendo sombra, né? Eles andando, não pegavam sol, insolação não tinha. Era nuvem simbolizando a presença de Deus. À noite era coluna de fogo. Josias, tu já pensou que coisa maravilhosa? Uma coluna, você andando pelo deserto, à noite, frio abaixo de zero, e você vendo ali a coluna de fogo, uma coisa sobrenatural. Você já imaginou para onde quer que você fosse, havia uma pedra andando atrás de ti? Verdade. Porque na hora que faltava água, era de lá que tirava, e essa pedra era Jesus. Né? E o povo continuava blasfemando, o povo continuava, como é que a gente fala? Murmurando. Né? Falando e querendo voltar para o Egito. E o Senhor, a todo tempo, mostrando o seu poder, mostrando a sua misericórdia, mostrando o seu amor, mostrando o seu amparo, mostrando o livramento. A roupa não envelhecia, né? E as sandálias se gastavam, sabe? E, no entanto, as pessoas ainda eram contra Deus, murmuravam, saíam debaixo da bênção para se colocar debaixo de maldição. E na conjuntura de Acais, ele presenciou grandes vitórias de Israel, de Jerusalém, de Judá. Os seus antepassados, né? O próprio pai, né? Quer dizer, o rei que andava segundo o coração de Deus. E olha só, dentro deste capítulo aqui 28, olha o que diz aqui o versículo 7. Mas isso aqui é contra os habitantes de Jerusalém, é a profecia de Isaías, realmente um profeta que profetizava lá em Judá, e profetizou para Acais tudo que iria acontecer, comprovou através de cumprimentos de profecias para Acais, e Acais com meias palavras, não vou perturbar a Deus, né? Não vou atentar para as profecias, eu vou recorrer a meios humanos, né? Olha o que diz aqui o versículo 7. Mas há outro que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte, etc e tal. Isaías, né? Isaías aqui, Isaías 28, né? Sim. E vai aqui adiante, né? Que justamente fala sobre esses preceitos que Deus vem e fala, envia o profeta demonstra, né? O profeta demonstra através dos cumprimentos proféticos, e Acais ele não dá ouvido, não atende, né? E a derrota 28:10. Onde você leu ainda há pouco? Isaías 28:10. Entendeu? É isso mesmo. Isso. 28:10. Ah, tá. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, e um pouco aqui, um pouco ali. Mas interessante aqui, José, pastor, é um detalhe aqui muito pertinente, que ele diz assim: a quem, pois, ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ou ao desmamado e ao arcado dos seios? Como é que está veja na tua tradução que ela está melhor. Isaías. Olha só o que o próprio profeta, Deus através do profeta, está dizendo aqui. O Senhor está dizendo o que foi dito, né? Que o Senhor insiste em mostrar os preceitos, os princípios, as regras, as normas, e ele é constante em fazer isso, quantas vezes for necessário. Aí, antes disso, olha o que ele diz, já no versículo 9. No versículo 9. 28:9. Porque todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem sujeira. Sim. A quem então se ensinará o conhecimento? Ele está vendo uma pergunta.
A quem então se ensinará o conhecimento? E a quem se dará a entender o que se ouviu? Acaso ao desmamado e aos que e o que foi afastado dos seios maternos? Interessante é que esse assunto ele está sendo ministrado por uma vontade permissiva e absoluta de Deus. Não é para criança, desentendido. Sim, sim. São para pessoas que já conhecem a verdade. Como você falou, sim. Acaz, ele tinha o conhecimento de que Deus tinha... Conhecimento de causa. De causa, que Deus tinha feito através dos seus antepassados e continuava fazendo. Ele sabia sobre a ordenança do Senhor. Sabia. E, no entanto, ele fez o que era errado. Sabe, olha, eu vou contar uma coisa para você aqui. Deixa eu mandar uma boa noite ao pastor Nathaniel Viana. Pastor, a paz do Senhor, pastor. Que Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Brevemente, pastor Nathaniel estará aqui conosco. Opa! Brevemente. Vamos? Olha só, José. Olha só, como ele tinha entendimento das coisas. Olha só. Ele diz assim, ele fala, né? Ele traz o modelo, pede para o sacerdote, manda o modelo, manda o sacerdote construir, né, o altar do sacrifício, e aí quando ele volta, ele começa a sacrificar. Mas olha o que ele falou para o sacerdote, dizendo assim, olha, e o rei Acaz mandou o sacerdote, mandou a Urias, o sacerdote, dizendo, no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjar. Verifica aqui no versículo 15, tá? É a tua tradução. 15. Isso. Aí ele diz assim, no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei e as ofertas de manjares, e os holocaustos de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirá nele. Porém, olha só, como termina esse versículo. Porém, o altar de cobre será para mim, para o quê? Como é que está aí no seu? Minha deliberação posterior. Ou seja, aqui na minha tradução está dizendo assim, olha, porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele sabia que aquele altar de bronze que ele trouxe lá de Damasco não serviria para entronizar Deus. Ele sabia que não fazia essa conexão entre Deus e o ser humano. Sim. Você sabe o que ele queria com esse altar que ele trouxe, a cópia que ele trouxe de Damasco, era só para popularidade. É que muitas igrejas estão fazendo isso, estão tirando a presença de Deus de dentro das congregações puramente para popularidade, para chamar mais pessoas. As pessoas elas estão enchendo o templo, porém eles estão vazias do Espírito Santo de Deus, porque Deus talvez não esteja nesse lugar. Porque ele está dizendo aqui. Sim. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. Ou seja, quando ele quisesse alguma resposta de Deus, ele não ia para o altar de Damasco. Ele ia para o altar de Deus, porque ele sabia que era Deus que se manifestava ali. Ele traz esse altar, justamente esta cópia de Damasco, justamente por isso, né? Trazer aquilo que dava acesso. Olha, Damasco, uma metrópole, uma cidade extraordinária, riqueza, quem sabe a prosperidade, a evolução, seja lá o que for. Daí ele convence o povo, diz, olha, vamos sacrificar para os deuses de Damasco, porque Damasco, os deuses de Damasco, eles vencem as guerras, as batalhas, eles têm riqueza. Então, se nós sacrificarmos para estes deuses, talvez nós também venhamos obter aquilo que eles têm. Certo. Então, é isso que você está dizendo. Muitas das vezes a gente traz para a adoração coisas de fora, né? Luzes, né?
sonhos, todo aquele arranjo, aparato, estratégia para tentar dizer não, olha, vem para cá porque é o seguinte, aqui tem o teu milagre, aqui tem a tua bênção, não é verdade? Templos suntuosos com aparência de modernidade, mas ali, irmão, tem a vaidade, o Deus da vaidade do ser humano. Ali tem o eu do ser humano, não tem a vontade de Deus ali naquele lugar. Preste atenção no que está escrito lá em Ezequiel 8. Deixa eu chamar a atenção, quando o pastor Josias verifica aqui. Não pense que Deus está em qualquer congregação que profere Senhor, Senhor. Não pense isso. Porque é possível que o homem, no caso, a liderança maior, seja conivente com a remoção da presença da glória de Deus desse lugar. Olha o que diz Ezequiel capítulo 8 e versículo Ezequiel capítulo 8 e versículo 6. Pastor Josias, faça essa leitura aí rapidinho. Então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel fez neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Anote aí, pegue uma caneta, um papel e anote. Tino Silva, Deus abençoe, em nome de Jesus. Anote Ezequiel capítulo 8, versículo 6, vou repetir novamente. E disse-me, filho do homem, o Senhor falando com o profeta Ezequiel, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Ou seja, nas abominações que as congregações estabelecem para chamar povo, multidões, para pegar isso aqui, para faturar, entendeu? Em cima da fé do povo, vendendo aquilo que não pertence a ele, vendendo Cristo, vendendo uma promessa que Deus não faz. Eles afastam a presença de Deus desse lugar. E o que fica, depois da unção, sabe o que fica? Resta só emoção. De emoção, basta a música do Roberto Carlos. Entendeu? É verdade. Aí as pessoas elas ficam enganadas dentro do templo, porque elas sentiram um arrepio, né? Às vezes é um vento norte que sai pela porta, eles sentem aquele negócio, pronto, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes é um louvor antropocêntrico que toca a carne, que toca a alma de alguém e ele se derrama em lágrima, mas não é o aquebrantamento diante do Senhor. Por quê? Porque não é a presença de Deus que está naquele lugar, infelizmente não. E Deus ele quer voltar a se estabelecer dentro das congregações, porque vidas dependem dessa presença do Espírito Santo. E outra coisa, os líderes maiores são responsáveis, porque embora Urias, né, fosse o sacerdote, ele deveria, como você falou na live passada, eu ouvi, ele deveria pelo menos questionar o rei. E ele não fez isso. Pelo contrário, ele fez exato. Existem pessoas assim, sabe, com conchavo político, conchavo de poder, sim, sabe? Para não perder aquela oportunidade, para não perder aquela influência, né, política. Às vezes entra aquelas pessoas de muita influência dentro da congregação, a pessoa não bate de frente com a palavra, ele é conivente ao pecado dessa pessoa, para não perder um dizimista, para não perder uma pessoa influente que está ali, está dando uma cobertura financeira, está financiando ar-condicionado, central de ar, está financiando data show, a pintura, aluguel do templo, entendeu?
Então, o papel do sacerdote, do líder maior dentro da congregação, é de suma importância, para que a presença de Deus permaneça naquele lugar. Pastor, antes de nós começarmos, eu estava pensando sobre todo esse tema que nós estamos trazendo através da live, e eu estava dizendo, se as pessoas de fato se interessarem, quiserem mergulhar, quiserem aprender, olha, a melhor reunião que nós temos nas congregações é a Escola Bíblica Dominical. Verdade. Ouvimos, aprendemos, você questiona, você pergunta, você participa. Nós entramos em um tema aqui que nós vimos na lição passada, Isaías, certo? O pastor acabou de mencionar essa influência política, esse envolvimento de influências de governantes. Estamos vendo agora nesta lição aqui sobre Jeremias e Lamentações, certo? Então, esta é uma reunião extraordinária em que você vai para a escola dominical e você não vai ficar só concordando, você pergunta, você tira a sua dúvida, você está com a lição aqui acompanhando, certo? Sim. O sacerdote não vai somente chegar lá para você e dizer, olha, é isso, aquilo. Não, você está aqui com a Bíblia na mão, com a lição na outra, certo? Acompanhando. E essas mensagens tão profundas nós estamos vendo lá na EBD, lá na Escola Bíblica Dominical. Certo, pastor? Então, iremos dar continuidade neste tema, pastor, e nós vamos concluir agora, fechar agora. Sabe o que é interessante? Acrescente aí, pastor Josias? É assim, as pessoas, elas, sem o interesse, sem a motivação de aprender, elas absolvem tudo o que se é dado goela abaixo. Tem muita coisa que através da internet, através de livros, através de... Verdade. As pessoas, elas estão comendo tudo que estão dando. É o filho pródigo desejando as alfarropas, né? dos porcos. Ele só desejou. Tem muita gente que está comendo aí, sabe, as alfarropas, as bolotas dos porcos, né? E então, o que é que acontece? A gente precisa ser aquele povo da qual o Paulo menciona, que os bereanos, Paulo falava e eles iam nas escrituras analisar, entendeu? Para saber se realmente, de fato, o que Paulo estava falando estava condizente com a palavra do Senhor. Com a palavra, com as profecias. E as pessoas, elas estão muito assim... na verdade, uma preguiça espiritual, sabe? É uma influência maligna, e outra né? coisa, as pessoas, elas dizem assim, não adianta, a letra mata, não te preocupa, o Espírito Santo de Deus vai me ensinar, eu vou orar e não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Quero saudar a pastora Maria Lúcia, que está conosco, que Deus abençoe, pastora, a paz do Senhor. Deus abençoe. Que bênção. Olha, um texto que você mencionou na live passada, é muito pertinente agora, que diz assim, e lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, e não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que a gente possa mergulhar nesse rio de informações e de revelação que está ao nosso dispor. Temos acesso. Temos acesso a isso. Sábado estaremos agora sorteando mais Bíblias. Beleza. Diga, pastor. Só que é interessante, pastor Josias, que a nossa tradução, ela está não vos conformeis, mas no original está moldar. Não vos moldeis a esse presente século. Qual é o presente século? É informações daqui, é informação dali, você não filtra, vai absolvendo, ou seja, daquilo que você recebe, é dessa maneira que você vai ser, mano. Olha o que o pastor está dizendo aqui, o pastor Nathaniel está dizendo, pastor Nathaniel Viana. Para a presença de Deus dentro das congregações, das igrejas, dos templos, aonde o povo se reúne, onde a comunidade se reúne,
é só através da palavra, a palavra que revela, ou seja, só a palavra salva, liberta, cura e nos transformará. É a palavra viva, a palavra que lava. Com um porém, pastor Natanael, quando o ser humano quer, é verdade, quando ele quer ser transformado, quando ele quer ser curado, quando ele quer ser salvo, né? A palavra está aí. Interessante é que Deus, ele fala através do profeta, dizendo que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aí eu, analisando essa fala do profeta, de Deus através do profeta, é que de fato o Espírito está para todos, mas nem todos estão para o Espírito. Não querem. Sim. Não querem. A palavra que liberta está em fácil acesso. O Espírito Santo está aí. Foi o que nós falamos já naquela primeira live sobre os níveis de... Uns recebem visitação, outros recebem o transbordamento, as 10 virgens. As 10 virgens, como nós falamos na live passada, né? E o problema do povo é esse, que ele não quer ser transformado. Ele não quer ser moldado por Deus. Olha, o rei, o que ele fez? Ele não vos deixei ser, não se deixei ser moldado pela aparência, né? Ele chegou naquele lugar lá em Damasco, ele viu e aquilo seduziu. Sabe, como influência, ele foi influenciado e veio trazer essa influência, entendeu? Para moldar. Ele moldou o sacerdote, que o sacerdote não questionou, e os demais súditos, né, que ficaram ali. Tudo com o interesse de agradar o rei de Damasco, tudo com o interesse de se aliançar aos cultos pagãos, certo? Tudo com o interesse de tentar firmar aliança, né, com aqueles que sacrificavam, faziam sacrifícios terríveis, sacrifícios horríveis, né? Tinha também o interesse da aliança política, né? Política. Reforçava o poder bélico, né? Isso. O poderio. Mas é aquela situação, Deus não leva em consideração essa justificativa. Não se justifica, não, eu fiz isso porque era uma forma de salvar, era uma forma de conquistar. Não é assim que funciona. Deus é o suficiente. Às vezes as pessoas elas criam artifícios para tentar ajudar, né, o agir do Espírito Santo, o agir de Deus, e Deus não precisa dessas coisas, irmãos. É verdade. Deus é suficiente, como a palavra é suficiente, a adoração é suficiente. Não precisa você criar modismo, não precisa você copiar o mundo. Só espere a divina revelação do Espírito Santo, que ele é capaz de te dar uma letra de música que pode transformar e revolucionar gerações. Está aqui a bússola, né? A bússola está aqui. A bússola está aí. Né? Se você sair desse norte que a própria Bíblia ela nos dá, você vai enveredar por caminhos que bênção, que bênção, que levarão à perdição. É verdade. Nós estouramos só 41. Não foi pouco. 22h30, são 22h41. Não estouramos tanto, né? Não, mas é muito bom. Olha, nós gostaríamos muito de continuar aqui, mas sábado tem mais. Sábado nós vamos voltar nesse tema ou a gente vai modificar o tema? Pode ser. Tem um assunto podemos continuar. bem pertinente, com um texto bíblico que a gente pode analisar. Olha, se nós não continuássemos hoje esse tema, eu ia falar da multiplicação dos pães e dos peixes, algo extraordinário que ainda não vi algumas pessoas mencionarem, certo? E hoje eu estava indo para o serviço, o trabalho, e ali no ponto eu fiquei pensando nesse algo que eu li, que a pessoa que mencionou essa passagem disse que o barco que Jesus precisou para ir até a praia, atravessar, foi emprestado. E em cima disso aí, o Senhor me deu uma mensagem extraordinária, muito forte, muito
edificante. É mistério. É mistério. E quem sabe nós venhamos trazer na próxima live. Nós vamos começar. Vai dar para você sábado estar aqui com a gente? Sábado, né? Pastor Nathaniel vem aqui com a gente sábado, será, Pastor Nathaniel? Pastor Nathaniel. Vem aqui com a gente. Pastora Lúcia? Também. Provar o cafezinho daqui a pouco? É uma bênção. Chegamos no final desta transmissão. É maravilhoso estar na presença de Deus. Eu fico contando os dias, as horas para este momento, né? E eu vejo com tão grande carinho, amor, nós disseminarmos estas verdades absolutas do Evangelho. Quem entrou aqui agora, pastor Elianai, diretamente de Macapá, provavelmente esteja ali, né? Conosco, pastor Elianai, é ele mesmo, nosso primo, que Deus abençoe. Paz, primos, olha só, que Deus abençoe pastor Elianai, fazendo um trabalho extraordinário no estado lá do Amapá, realmente desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Natália, diretamente do Rio de Janeiro, olha só, Porto de Lucas, a paz do Senhor, minha sobrinha, que Deus abençoe. Pastor Elianai, quando estiver em Belém, você vai entrar conosco aqui nesta live, será uma bênção tê-lo aqui. Olha, pode falar. Macapá, né? Macapá. Pastor Elianai. Fazendo um trabalho muito bom, pastor Elianai, nosso primo, que Deus abençoe. E dizendo que, ainda há pouco eu falei com o doutor Giovanni, nosso primo também, irmão do Elianai, pastor Elianai. Ainda há pouco entrou em contato comigo, estava conversando com ele. Que Deus abençoe. Ele vai assistir essa live gravada depois, o doutor Giovanni, tá bom? Com toda certeza, olha aí, pastor Elianai, que Deus abençoe. Vamos marcar. Pastor Elianai, os mais chegados é Dinho, né? Dinho. Diga para Ini, para sua mãe, tá? Para ela acessar a live terça, segunda, quinta e sábados às 22 horas. Já estão concorrendo à Bíblia. Sim. Já estão concorrendo à Bíblia. Muito boa. Tá bom? Abraço especial. Vamos concluir esta transmissão. Gostaríamos de ficar mais tempo. Olha, essa é uma live interessante, essa live aqui. Ela não tem tempo para acabar. Eu acompanho algumas lives que eles transmitem. Quando dá o horário, pá, não, tchau, vamos embora. E essa aqui ela vai se estendendo, vai ficando mais gostoso. A gente vai conversando e a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus que primeiro conduz. ele diz assim: medita na palavra dia e noite. Na verdade, então é o que nós estamos fazendo, seguindo uma ordenança do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pastor Marcos Pereira, nosso sobrinho, que Deus abençoe, lá no Outeiro, né? Que bênção. Um abraço especial para Giovana, um abraço especial para todos aí. A Nívia ainda há pouco estava conosco, certo? Um abraço especial aí para todos. Aguardem, vem surpresa aí em breve no ar. Realmente. O Tino está me lembrando aqui, pastor. Eu aprendi algo. Vamos estender só mais um pouquinho. Eu aprendi algo, pastor. Quando eu tenho um sonho e guardo para mim, ele é só meu. Daí tem pessoas que dizem, olha, não vai contar o teu sonho, presta atenção, cuidado. Mas só que eu conto para as pessoas de Deus. Não, e outra coisa, é como se o diabo fosse tão poderoso quanto Jesus. Não é. Agindo Deus, quem impedirá? Não é. Né? Então eu vou logo... Ei, Tino, fez bem você me lembrar. Eu vou logo... De verdade. Dar o spoiler, né? Spoiler, né? Nessa linguagem de... Né? Amanhã estaremos trabalhando, eu e Tino Silva, certo? Na legalização, na verdade, de uma web rádio. Sim, muito bom. Web rádio. Sim. Amanhã nós vamos tratar dos... Me lembra aí, Tino, escreve aí para mim aí, o que é que nós vamos tratar amanhã? Já tem a plataforma, o Tino já fez uma assessoria extraordinária. Tino Silva, pastor Tino Silva, sim. ele pastor da nossa convenção. Da convenção, pastor Tino Silva. Passagem, né? A rádio dele é muito linda, muito
bela, uma programação extraordinária, a palavra de Deus, top, né? É uma rádio extraordinária. E o pastor Tino Silva está radialista, trabalhamos muito juntos nas emissoras. Ele está me assessorando na consolidação desta web rádio, certo? E esta web rádio, ela será de música e será de pregação, muita palavra. Pastor, muita palavra, a palavra de Deus através da web. Então, quando nós estivermos aqui no ar, através da live, ela vai estar transmitindo em tempo real através da web rádio, certo? A web rádio vem aí, tá bom? Então, eu já estou compartilhando este projeto. Orem pelo projeto. Orem pelo projeto. Apresentem o projeto. Clamem ao Senhor, porque nós temos plena convicção que vidas irão ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Ainda há pouco eu estava ministrando na congregação e eu li uma passagem bíblica lá em Samuel. Eu li 9 versículos, né? 9 versículos, que entre os 9 versículos, 6 estavam a frase: o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo aquilo que nós projetamos pela vontade do Senhor, para o reino do Senhor, para a expansão do reino, dentro da vontade do Senhor, para o Evangelho, a expansão do Evangelho, é sempre uma batalha sendo travada. E nós somos vencedores. Somos mais nós entramos na batalha já com a vitória. Olha, nós vamos amanhã fazer o registro do domínio. Está aqui, o Tino está colocando registro aqui. Do domínio. Registro do domínio com... mais tardar 3 dias, né, Tino? Que vai estar já no ar, já aí com uma programação maravilhosa. Isso é Deus, Deus é tremendo. O Senhor tem, sabe, nos dado assim, realmente uma inspiração divina, uma inspiração extraordinária. Olha que, para mim entrar com essa live, eu pensei em fazer toda uma estrutura, mas o Espírito Santo diz, não, entra, vai, faz, e tem sido uma bênção. E em nome do Senhor Jesus, a nossa web rádio também será maravilhosa. Ela transmite para todo mundo nosso programa aqui no Outeiro e transmite pela rádio web Outeiro Live. Olha só, live. Diácono Marcos, aí tem um programa maravilhoso na Outeiro Live, né? Isso, após 3 dias, já colocaremos a programação no ar. Olha, pastor Tino está confirmando que eu falei com 3 dias. Bom, a gente quer ficar até as 23? Não, já quer tomar o café? Não vou nem tomar café hoje. Olha, não vai tomar, vai rápido. Vai. Tá bom, vamos concluir esta live fazendo uma breve oração. Senhor, estamos na Tua presença, louvamos o Teu nome por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, em o Senhor nos abrir esta porta para falar de boas novas, para falar de salvação, para falar da Tua palavra genuína. Abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém, Israel. Levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos. Se nesse momento alguém está ouvindo esta programação e precisa voltar ao primeiro amor, precisa dobrar-se e ser aceito de novo aos braços do Pai, este é o momento. Dobre o seu joelho, entregue-se, clame a Deus, peça mais do Senhor. E eu vou dizer a você, você não vai se arrepender e você alcançará aquilo que de fato o teu espírito, a tua alma está precisando, está sedenta de vida nova, está sedenta de porção dobrada, está sedenta da unção, do poder de Deus. O teu corpo está doente, você será curado. Você está sem ânimo, você receberá ânimo. Você precisa de paz, você terá paz. Isso aqui não é mensagem, palavra de mercenários, não. É a palavra de Deus que nos garante. Senhor, muito obrigado. É o que eu te peço e te agradeço, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só um toque, Josias, quando você falou. Sim.
Na casa do oleiro não tem lixeira, todo vaso é reaproveitável. Todo vaso é reaproveitado. Pega essa visão. Na casa do oleiro. Não tem lixeira na casa do oleiro. É uma benção, é uma benção. Nós vemos, nós vemos isto aqui em Jeremias e nessas lições, Jeremias e Lamentações. Ele fala sobre esta passagem. Nós podemos, quem sabe, trazer este tema a qualquer hora dessas, né, pastor? Que bênção! Um abraço especial a todos, em nome do Senhor Jesus. Volta no sábado, hein? No sábado, e todos estão concorrendo ao sorteio da Bíblia, no sábado. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Shalom, shalom. A paz do Senhor a todos. E lembrando, rapidamente, domingo, escola dominical, lá na AD Maranata, Rua 26, quadra 46, número 212. Você é o nosso convidado especial. Tem escola dominical lá na congregação, pastor? Não, só estudo na terça-feira. Estudo na terça-feira. Tivemos um acordo com a membresia e eles optaram para fazer o estudo da palavra na terça-feira. Isso. E à noite, nas nossas congregações, culto público, culto de adoração, louvor. E que horas é lá, pastor, na igreja? Às 19 horas. 19 Terça, horas? 19 horas, estudo. Quinta, 19 horas, culto da vitória, nós denominamos assim. E todo dia Deus da vitória. E também ao domingo, culto da família, celebração ao Senhor. E o endereço? Alameda Pedrosa, número 2, Transmangueirão. Isso. E nós temos culto domingo também, lá na AD Maranata, às 18h30. Tá bom? Você é o nosso convidado especial. A paz do Senhor. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Quem mais entrou aqui? Mais alguém? Entrou um grupo ali, não deu para identificar quem é. Quem é que entrou ali? Eu queria dar uma boa noite antes que saia. Quem eu não estou identificando? É uma família. É uma família. O Josué está aí, Josué, no Face? Não está, né? Dá um oi aqui, essa família que entrou agora, bem aqui, que eu quero mencionar. Muito bonito aqui. É a Nádia? Não. Eu não tô conseguindo verificar. Sempre que você entre na live, dê um oi, dê uma boa noite, dê um amém. Se identifique para a gente poder mencionar aqui, porque é uma grande satisfação tê-los aqui em nossa companhia. Eu estou tentando ver se a pessoa consegue dar um oi aqui. Não conseguiu, tá bom? Abraço especial, tchau, tchau, que Deus abençoe.